Livro do Gênesis, capítulo de número 13, nós leremos dois textos. Eu costumo pregar de forma expositiva, mas hoje Deus me direcionou de uma forma textual. Peço compreensão aos irmãos na leitura. Leremos primeiro Gênesis capítulo 13, versículo de número 9. Depois iremos para Gênesis capítulo 18, a partir do versículo 20. Mas primeiro, Gênesis capítulo de número 13, o versículo de número 9. Enquanto você procura, eu quero primeiramente ser grato a Deus pela rica oportunidade que Ele me concede, que é de estar na sua casa, louvar o seu santo nome, e pelo privilégio que é de pregar o santo evangelho. Externar minha gratidão ao pastor Oséias Neri, sua esposa, a pastora Rita. É uma alegria e um prazer enorme poder conhecê-los e estar aqui na bela Debrasa Americana. Louvar a Deus também pela vida do meu querido amigo pastor Regis, que nos fez o convite, entrou em contato. Deus abençoe a vida do senhor, sua casa, sua família, de uma forma especial. O abraço se estende a todos os líderes de adolescentes e a todos os jetins. Que Deus os abençoe. Muito obrigado. É uma alegria poder regressar a esta casa pela terceira vez e poder servir a noiva do Cordeiro. Meu abraço a todos os pastores, na pessoa do meu amigo pastor Sérgio, do meu amigo pastor Robson. Deus abençoe a todos de uma forma especial. Eu estou muito bem acompanhado da minha esposa Karina, pastora Karina. Deus abençoe sua vida por ser essa companheira batalhadora, mulher de Deus. Deus abençoe todo o campo de Santa Bárbara, na pessoa do pastor Nilson, grande amigo, em nome de Jesus. Vamos para o texto, Gênesis capítulo de número 13, versículo de número 9. Quantos encontraram por bondade, digam amém. Diz assim a palavra de Deus: não está toda a terra diante de ti? Suplico-te que te apartes de mim. Se tomares a esquerda, então eu irei para a direita. Se te apartares para a direita, então eu irei para a esquerda. E Ló levantou os olhos e viu toda a planície do Jordão, que era bem regada em todo lugar, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a planície do Jordão, e Ló viajou para o leste, e eles se apartaram um do outro. Abrão habitou na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da planície, e armou sua tenda em direção a Sodoma. Mas os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores diante do Senhor. Gênesis capítulo de número 18. Glória a Deus. Versículo de número 20. Que barulho gostoso de ver folha folheando. Mais bonito que isso é barulho de glória a Deus. Tem alguém aí? Gênesis capítulo de número 18, versículo de número 20. Diz o texto sagrado: e o Senhor disse: porque o clamor de Sodoma e Gomorra é grande, e porque o seu pecado é muito grave, eu descerei agora e verei se eles fizeram segundo o clamor que veio a mim, e se não, eu saberei. E os homens voltaram as suas faces dali e foram em direção a Sodoma, mas Abraão ainda estava em pé diante do Senhor. E Abraão se aproximou e disse: tu destruirás também os justos com os ímpios? Se porventura houver 50 justos na cidade, tu destruirás também e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que estão nela? Esteja longe de ti fazer segundo essa maneira, matar os justos com os ímpios, e que os justos sejam como os ímpios. Isso esteja longe de ti. Não fará justiça o juiz de toda a terra? E o Senhor disse: se eu achar em Sodoma 50 justos na cidade, então eu pouparei todo lugar por amor deles. Amém?
Podei vos assentar, glorificando e engrandecendo o precioso nome de Jesus. Ainda hoje pela tarde, conversando com o meu presidente, ele pediu para estender o abraço. Pastora Rita, pastor Oséias, Deus abençoe. Presbítero Alexandre, líder geral do estado de São Paulo, Deus abençoe a vida do senhor de uma forma especial. Queridos, vocês conhecem bem a história do pecado entrando na humanidade. Isso se dá já no primeiro livro que a Bíblia apresenta, o livro do Gênesis. O que é interessante é que o pecado se dá em um lugar que Deus plantou no meio da terra. Este lugar é o jardim no Éden. E dentro deste jardim, onde o Senhor havia plantado na terra do Éden, Deus coloca a sua maior obra-prima, o homem, Adão, sua esposa posteriormente, Eva. A Bíblia diz que eles desejaram comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, que Deus havia os repreendido de assim o fazer. O texto é bem claro em dizer que Eva olhou para o fruto, achou o fruto bom e comeu. Isso aqui me chama a atenção, porque Eva acha o fruto bom antes mesmo de provar. Eva, ao olhar o fruto, entende que é bom, mas não havia provado. Isso mostra o desejo no coração dessa mulher de pecar já contra Deus há muito tempo. Na carta de Tiago ele vai dizer que nós somos atraídos pelos nossos desejos, pelos pecados que já habitam dentro do nosso coração. O desejo já está dentro do coração do homem. Eva já havia pecado na medida que pensava, ansiava, desejava, olhava que o fruto era bom. Quando ela toma do fruto e come, há uma divisão agora entre o homem e Deus. Os olhos dos homens são abertos e eles veem que eles estão nus e eles agora são como Deus. Não em poder e em glória, pelo contrário, eles estão destituídos e decaídos da inocência que Deus havia colocado sobre ele. Nas 7 dispensações que a Bíblia Sagrada apresenta, a primeira é a inocência, que agora é derrubada através do pecado. O pecado de Adão e Eva faz com que eles se apartem da presença do Senhor. Eles são como o Senhor porque entendem o que é bom e o que é mal, e eles percebem que pecaram contra Deus. E a Bíblia nos dá a entender que todo final da tarde Deus passeava por aquele jardim, a sua voz gritava dizendo: Adão, Adão, onde estás, Adão? Só que agora não se dá um encontro, pelo contrário, há uma distância. Adão e Eva estão escondidos atrás de folhas, com medo. Só que o desejo do coração ainda é de conversar com Adão e com Eva. O pecado não traz a proximidade com Deus, antes porém nos distancia dele. Isaías vai dizer que o que faz divisão entre os homens e Deus são as nossas transgressões. Então o pecado tem o poder de me separar da bondade, da glória, da presença divina do nosso Deus. Romanos capítulo de número 5 diz que o pecado entrou por um único só homem, se estendeu por toda a humanidade e se estendeu por todo o mundo. Paulo nesta carta aos Romanos está dizendo que a natureza do homem é modificada ao pecar contra Deus. O homem se reveste de uma natureza chamada de natureza adâmica, onde o coração é inclinado para o pecado e pela maldade do mundo. Davi, quando ele peca contra Deus, caindo com Batseba, ele ora a oração quando Natão repreende. A oração é do Salmo de número 51. E no Salmo de número 51 ele olha para Deus e diz em oração: eu fui formado na iniquidade, concebido em meio à transgressão. Davi está dizendo: mesmo que eu não queira, a minha carne vai sendo levado para o pecado. Paulo vai dizer: quem me livrará deste corpo de morte? Ele diz em outro texto: o bem que eu quero fazer, este eu não faço, mas o mal que eu não quero, este eu faço. A natureza do homem está caída. O pecado modifica quem é um homem.
o afasta de Deus, faz o coração se inclinar para as obras da maldade. E quando nós olhamos a Bíblia Sagrada, nós vemos que Deus repreende o homem dizendo: olha, por conta do pecado eu coloco uma consequência, e a consequência é de morte. O salário do pecado é a morte. Os homens, até a lei de Moisés, recebem o pecado de Adão imputado sobre eles, como diz em Romanos capítulo 5, versículo 14. Mas até a lei de Moisés, porque quando a lei de Moisés vem, ela me chama individualmente. Se adulterou, precisa ser apedrejado agora. Se blasfemou, precisa ser apedrejado agora. Os homens pecavam já sabendo que iriam morrer, mas quando a lei vem, ela traz uma responsabilidade dizendo: olha, o tempo de vida pode ser menor, pela quebra do mandamento. 613 mandamentos são descritos por Moisés em Êxodo capítulo de número 20, resumido em 10 destes que você conhece melhor do que eu. A lei, ela traz responsabilidade para o homem. A lei já era dita de forma oral, já era passada pelo próprio Deus aos homens. Como é que você acha que Noé sabia o sacrifício correto em fazer para Deus depois que ele sai da arca? Deus já falava a lei de forma oral. Como é que você acha que Jó sacrificava pelos seus filhos, ele que vivia no tempo dos patriarcas? Deus já falava de forma oral. Mas quando ela vem de forma escrita através de Moisés, ele está dizendo: eu estou trazendo responsabilidade para o homem. E se pecar agora, pode morrer hoje. Se falhar agora, pode morrer hoje. A lei aponta as minhas deformidades, as minhas debilidades, os meus pecados, as minhas mazelas, as minhas falhas. E a graça mostra o porquê Jesus Cristo traz a lei. Quando nós lemos em Gênesis capítulo de número 13, o texto ao qual nós lemos fala a história de dois homens, Abrão e Ló. Abrão sai do meio da sua parentela, do meio da sua casa, porque ouviu a voz de Deus dizendo: te farei uma grande nação, tão numerosa como as estrelas do céu e como a areia da praia. Ele ouve o chamado do Senhor pela primeira vez e já vai em direção àquilo que Deus havia liberado para ele. O que eu acho interessante é que Deus, ele só constrói uma história com alguém quando este está disposto a deixar as raízes pecaminosas. A terra de Abrão é uma terra idólatra. O seu pai Terá era fabricador de deuses. Mas quando ele ouve a voz do Senhor, ele deixa tudo que ele havia construído e vivido para seguir essa voz. Ninguém pode viver uma história com Deus se continuar nas suas raízes pecaminosas. O pecado vai se estendendo de homem a homem, mas Deus ainda dá oportunidade para a humanidade levantar a sua mão e dizer: os meus pais pecaram, a minha família pecou, a minha terra é pecaminosa, mas eu não quero viver uma vida de pecado. Eu quero viver o que essa voz diz que é para eu viver: ser uma grande nação, como as estrelas do céu e como a areia da... Ele carrega consigo Ló. E Flávio Joséfo fala na história dos Hebreus algo interessante, que o único familiar que ele carrega consigo é Ló, porque Ló era muito mais do que um sobrinho, muito mais do que um cunhado. Ló, ele também era filho para Abraão. Eu digo cunhado porque Joséfo traz a história de que Ló era irmão de Sarai. E agora, quando seu pai morre, Abrão, ele assume a paternidade de Ló. Quando ele assume a paternidade de Ló, é por isso que ele carrega consigo Ló, porque Ló é considerado como seu filho depois da morte do pai. Os dois andam juntos, passam pela terra do Egito. Em Gênesis capítulo de número 13, há aqui uma briga entre os pastores de Abrão com os pastores de Ló, porque Deus havia dado crescimento para ambos. O crescimento de Abrão e de Ló trouxe desentendimento entre os pastores. Aí Abrão, como um homem sábio,
ele se apresenta diante do seu filho, o seu sobrinho Ló, e diz que não haja contenda entre nós. Vamos nos separar, porque em terras maiores habitaremos melhor. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu irei para a direita. Mas que não haja dissensões, contendas entre nós. O texto diz que Ló levantou os olhos, e ao levantar os olhos, ele olha para as planícies do Jordão. As planícies do Jordão que eram verdejantes, bem regada pelo rio que cortava. Olha a informação que o texto me dá. Era como o jardim do Senhor. Que jardim? O jardim que Deus plantou no Éden. Era semelhante ao jardim do Senhor. Como a terra do Egito, um grande império no âmbito econômico na época, ao entrar na terra de Zoar, então era bem regada, então dava para se plantar naquela terra. Tinha um rio que cortava, dava para irrigar o plantio. Era como o jardim do Senhor, bela e formosa, como a entrada de Zoar na terra do Egito, bem apresentável. Ele olha para a terra, diz para Abrão: Abrão, eu quero essa terra, porque essa terra seduziu o meu coração. Ao escolher essa terra, Abraão fica com aquilo que sobra, a terra de Canaã. E isso que eu acho interessante, porque a tradição da época diz que os homens mais jovens, ou os filhos, deveriam de honrar os seus pais e os homens mais velhos. Abrão é sábio em dizer: vamos nos separar, até porque o crescimento de Deus não pode trazer contenda. O crescimento de Deus traz paz. O tratado aqui não é de contenda, o tratado aqui é de paz. Se o crescimento vem de Deus, é melhor nós nos separarmos, termos paz e vivermos bem. Ló olha para Abrão e diz: então eu vou escolher a terra. Só que Ló não tem a sabedoria de Abrão. Ele deveria de parar e dizer: Abrão, você é mais velho, o Senhor é considerado meu pai, escolhe a terra você. Quando ele escolhe a terra primeiro, pastor, ele está desonrando aquele que assumiu a sua paternidade. E todo aquele que desonra a sua paternidade acaba tomando decisões que não eram para ser tomadas. E as decisões são tomadas por aquilo que é visto e não por aquilo que é analisado. Porque o texto continua dizendo: dentro da terra tinham os homens de Sodoma e Gomorra, que eram pecadores extremamente perversos. Ele olha para o âmbito físico, quando o conteúdo era pecaminoso, e aquele que não respeita os princípios está fadado a escolher aquilo que é belo por fora, mas podre por dentro. Eu vou repetir: aquele que não respeita os princípios está fadado a escolher aquilo que é belo por fora, mas podre por dentro. Olha o que o texto diz: era como o jardim do Senhor. Como o jardim do Senhor. A palavra como significa comparação. Então parecia o jardim do Senhor, mas não era. Parecia ser de Deus, mas não era. Parecia ser a direção de Deus, mas não era. Era belo por fora, mas pecaminoso por dentro. Deus me toma hoje nessa noite para dizer para alguém: não faça decisões precipitadas, vista pelo âmbito de fora. Vale mais o conteúdo do que aquilo que a aparência revela. Pastor, mas é bonito, parece que vai dar certo. Só parece. Deus está dizendo: o conteúdo sempre vai valer mais do que a aparência. A aparência está de pé hoje, mas amanhã cai. Hoje é como o jardim do Senhor, amanhã está recebendo chuva de fogo. Mas Deus olha para Abrão e diz: a terra de Canaã será tua e da tua descendência para todo sempre. O inferno apresenta algo que é bonito por fora, mas acaba. Mas aquilo que Deus tem pode até parecer sobra para alguém, mas é onde irá habitar por toda a eternidade. Ei, adolescente, não se enfade nos prazeres momentâneos da terra. Deus está dizendo: o que eu tenho para você é eterno. É eterno. Já estou assim, no final fico nos 220.
é eterno. Parece sobra, mas a sobra de Deus é maior do que o banquete da terra. Parece ser o resto, mas o resto de Deus supre a necessidade. Pastor, você está viajando, nada disso. Você lembra daquela mulher que disse para Jesus: visita minha filha. Jesus olhou para a mulher e disse: não posso dar o pão dos filhos para os cachorrinhos. Ela olha para o Senhor e disse: mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos filhos. O que é isso? Ela está dizendo: eu não preciso do pão. Se o Senhor me dá a migalha, eu não vou passar fome. Eu não preciso daquilo que parece que vai dar certo lá na frente. Eu só preciso do Senhor. E se o Senhor for comigo, ainda que seja a terra da sobra, será a terra que eu vou habitar para sempre. O pecado da desonra ao Pai faz que ele tome uma decisão precipitada. E nós sabemos que a decisão não vem de Deus, porque no início Deus já dá sinais. Porque ele constrói uma tenda, uma casa, em direção a Sodoma. Ele constrói a tenda, pastor Regis, em direção a Sodoma. Depois ele estende a tenda próxima a Sodoma. E em Gênesis capítulo 19, versículo 1 diz que Ló estava no portão de Sodoma, habitando no meio dos homens perversos. O pecado dele foi o chamando mais para fundo, para o abismo, para mais longe da presença de Deus. Só que existiu um pai que não desistia. Abrão ouve dos anjos dizendo: nós estamos indo para Sodoma e Gomorra, para poder destruir aquela terra. Abrão já lembra do seu filho Ló, do seu sobrinho Ló. A palavra dos anjos é: o pecado se agravou. Gênesis capítulo de número 18, a qual nós lemos: o pecado se agravou, se multiplicou e chegou nos meus ouvidos. Tudo aquilo que era em excesso, Deus apresenta como chegou aos seus ouvidos. A adoração verdadeira não fica presa em um âmbito lindo como este. A adoração verdadeira é como cheiro suave que chega às narinas do Senhor. O pecado terrível não é um pecado que fica na terra, é um pecado que fede, cheira mal, chegando às narinas do Senhor. Quem não se lembra de Israel que pedia a libertação da terra do Egito? O texto diz que a oração dos israelitas chegou até o Senhor. Tudo aquilo que é em excesso, tudo aquilo que é multiplicado, chega às narinas do Senhor. Quando ele diz o pecado se agravou, ele está dizendo: Sodoma e Gomorra excederam os limites. E quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós vemos que o nosso Deus é um Deus que tem limites. O pecado de Sodoma é tão terrível que quando os anjos do Senhor entraram na casa de Ló, o texto diz que do mais jovem ao mais velho, batia na porta da casa de Ló dizendo: nós queremos se deitar com esses homens. Ló pula para fora e diz: eu tenho 2 filhas que ainda não conheceram homens, podem tomar elas, mas descanse esses homens de Deus. Eles dizem: não, nós queremos aqueles homens. O pecado é tão terrível que excede os limites de Deus, e Deus é um Deus que tem limites. Você vai ler em Provérbios de número 22, verso 28, quando ele diz: não remova os marcos antigos deixados pelos seus pais. Que marcos antigos são estes? Em Josué capítulo de número 13, quando Deus dá limites para o povo de cada tribo habitar em cada cidade da terra de Canaã, Deus dá os limites, e em Provérbios reitera: eu sou um Deus que tem limites, não exceda os limites. Êxodo capítulo de número 20, perceba que os mandamentos de Deus é só não.
não furtarás, não dirás falso testemunho, não adorarás a imagem ou escultura do que está no céu ou do que está na terra, não darás mau testemunho, não falarás mal do teu próximo. É tudo não, é tudo não, é tudo não. É Deus olhando para a humanidade e dizendo: eu sou um Deus que possui limites. Quem não se lembra de Sansão? Sansão vai ser um homem de Deus, mas eu vou colocar alguns limites para ele ser um homem de Deus. Não pode provar de bebida forte, ele prova da bebida forte. Não pode se casar com mulher estrangeira, ele se casa com mulher estrangeira. Não pode tocar em animal morto, ele toca em animal morto. Não pode raspar a cabeça, porque é nazireu, é meu, ele raspa a sua cabeça. Deus dá limites para Sansão, mas Sansão quebra os limites, e quando ele excede, ao raspar a cabeça, o texto diz que ele é preso em algemas de bronze, os seus olhos são arrancados. Alguém está zombando dele, dizendo: este é Sansão que derrubava os filisteus. Porque quem excede os limites se torna um instrumento de vergonha, mas quem guarda a palavra, quem guarda a palavra, Deuteronômio vai dizer: se verdadeiramente guardares o teu coração nos mandamentos, andarem nos limites, eu darei a chuva no tempo certo. A chuva temporã e a chuva seródio vai criar grão, vinho e azeite. O grão representa o alimento do corpo, o vinho a alegria da alma, o azeite a unção que Deus traz para o espírito. Então quem excede os limites caminha para um tempo de destruição, mas quem guarda a palavra recebe chuva de provisão. Não vai faltar o pão sobre a mesa, não vai faltar alegria na alma, e não vai faltar a presença de Deus. Deus não está chamando uma geração que excede os limites. Deus está chamando uma geração que ama a palavra, prega a palavra, viva a palavra, recebe a palavra. Eu não sei como você veio aqui, mas eu sei como nós sairemos daqui, como pastor, molhados pela chuva de provisão de Deus. Se prepare, Deus vai visitar o mantimento, Deus vai preencher o vazio da alma, e Deus vai ungir o espírito. Tem mão levantada aí. Quem excede o limite vai receber destruição, mas assim diz o Senhor dos exércitos: eu estou fazendo chover hoje nessa casa, eu estou fazendo chover hoje nessa casa. Receba de Deus algo diferente. Não vai faltar o alimento para o corpo, não vai faltar alegria na alma, não vai faltar a presença de Deus no espírito. Quem guarda os mandamentos de Deus recebe chuva de provisão. Ló não guardou de honrar os pais, é por isso que ele está em um beco sem saída. Mas onde tem um filho perdido, sempre tem um pai com o joelho dobrado para orar. Abraão se apresenta diante do Senhor e ele faz 5 clamores. O primeiro clamor de Abraão é um clamor que ele reivindica a justiça. O Senhor mataria os justos com os ímpios, não faria justiça o juiz de toda a terra. É o clamor da reivindicação. Deus olha para Abraão e diz: por amor dos 50, eu não destruirei os justos com os ímpios. Deus está dizendo: a injustiça do mundo não altera a justiça de Deus por um justo. A injustiça do mundo não altera a justiça de Deus por um justo. Por amor dos 50, o livro. O segundo clamor é o clamor da confissão. Ele diz: eu sou pó e cinza e ouso falar com o Senhor. Se desses 50 faltarem 5, o Senhor destruiria os 45 com os ímpios. Deus olha para Abraão e diz: por amor dos 45, eu não os destruo.
é Deus que está dizendo: o meu decreto não é alterado com valores maiores ou valores menores. O meu decreto permanece porque eu sou justo. Por amor dos 45 eu não destruo. Ah, Senhor, só mais uma vez é o clamor da insistência. Se tiverem 30, por amor dos 30 eu não os destruirei. Senhor, eu me atrevo, mas falo novamente: se tiverem 20, por amor dos 20 eu não os destruirei. Se tiverem 10, por amor dos 10 eu não os destruirei. E o que é interessante é que Deus sai da presença de Abrão e a oração termina. Quando Abrão se apresenta para orar com Deus, pastora, Deus já estava lá. E a oração termina quando Deus se ausenta. Deus está olhando para Abrão e está dizendo: você está clamando, mas entenda que o centro da oração ainda sou eu. O centro ainda é minha vontade. Mas a oração de Abrão parece que tem resposta, porque o texto sagrado diz que antes de Deus destruir Sodoma e Gomorra, Deus toma Ló, a sua casa, a sua família e tira do meio da terra. Escuta isso. Abraão, ele ora 5 vezes por alguém que não fez nada. Abraão faz muito por alguém que faz pouco. Abraão insiste em alguém que é rebelde, alguém que se afunda, mas Abraão não desiste porque é seu filho. Abraão não abre mão porque é seu filho. Ele ora 5 vezes, clama 5 vezes, ousa 5 vezes, se coloca em temor e tremor por 5 vezes. Mas o que salva Ló não é o clamor de Abraão. Eu vou repetir: o que salva Ló não é o clamor de Abraão. Pastor, mas Abrão se apresentou e clamou. Verdade, mas não é isso que salva. O que salva, o texto sagrado diz: se tiverem 50, por amor dos 50. Se tiverem 45, por amor dos 45. Se tiverem 30, por amor dos 30. Se tiverem 20, por amor dos 20. Se tiverem 10, por amor dos 10. Abrão faz muito, mas o seu clamor não salva Ló. O que salva Ló é o amor de Deus para com a vida dele. Pastor, me prova mais uma vez na Bíblia. A Bíblia diz que foram os anjos que revelaram para Abrão que ele destruiria toda a terra. É Deus chamando Abrão para perto, como alguém que diz: intercede por ele, porque eu quero salvar. Clama por eles, porque eu amo eles. O que salva não é o clamor de alguém, a pregação de alguém, a evangelização de alguém. Pais, não fiquem frustrados se seus filhos não gostam de vir para a igreja. Clamem ao Senhor sim, mas não é você o mais interessado em salvar a alma deles. Deus vem aqui dizer para alguém: o meu amor, o meu amor, o meu amor vai resgatar um Ló perdido. É o meu amor. Eu não sei se você acredita nisso, mas Deus hoje veio envolver a alma de alguém dizendo: eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. De que jeito? João capítulo 3 versículo 16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O amor de Deus é de tal maneira, não pode ser comparado, Fernando, não pode ser comparado com o de pais, porque Deus disse que os homens mal dão coisas boas. Imagine Deus que é bom. O amor de Deus é maior. O amor de Deus não pode ser comparado com o amor de uma mãe, porque uma mãe pode até se esquecer do filho que amamenta, mas Deus não se esquece dos seus. Deus veio dizer para alguém: você não está aqui simplesmente porque alguém te chamou. Você não está aqui porque simplesmente o líder te chamou. Você não está aqui simplesmente porque a pastora te chamou. Você está aqui porque o amor de Deus te agasalhou. E na cruz do Calvário Ele inaugurou uma igreja para ficar próxima dele. Eu até queria mudar o meu jeito de pregar, mas a minha mensagem aponta para o Calvário, não tem jeito. Deus chamou a nossa
nossa geração para amar o Calvário e entender que é amado por Ele através do sacrifício de Jesus. Eu vou deixar você adorar. Tem mão levantada aí ou não? Cadê os amados de Deus? 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 Não pense que vocês ganharão estes adolescentes, estes jovens na força. Vai ser o amor de Deus que vai trazer para perto. Eu vim falar para filhos obedientes: vocês irão receber chuva de Deus. Pastor, mas eu sou filho desobediente, na minha casa eu faço tudo errado, eu acho que eu sou aquele que vai dar errado na família. Deus veio aqui dizer para alguém: você não vai dar errado. O meu amor já construiu a sua história. Você nasceu para dar certo. Você nasceu para dar certo. Receba o amor de Deus. Alguém de casa pode virar a costa, os amigos podem não chamar para poder ir para dentro da casa deles, mas Deus está dizendo: o meu sangue te convida para perto. O meu sacrifício te chama para perto. John Stott vai dizer: quando vocês quiserem saber o significado do amor, não olhe o dicionário, vá para a cruz. Quando vocês quiserem saber o significado do amor, não vá ao dicionário, olhe para a cruz. Alguém que se despiu da sua glória, se despiu da sua majestade, entrou em forma humana, foi surrado por alguns, pregado por outros, zombado por outro alguém, mas na cruz foi como ovelha muda ao matadouro, como alguém que diz: eles fabricaram as suas tendas próximos de Sodoma, estão no meio do pecado, mas eu sei que vai chegar um dia, num sábado, haverá um congresso de adolescentes na Nebraska americana, e eles serão envolvidos nesse amor, nessa graça. Se tem alguém que acredita nisso, pelo amor de Deus, fala alguma coisa para ele. Eu não estou aqui pregando porque eu prego bem. Eu estou aqui falando de Jesus porque o amor dele me alcançou. Você não está aqui louvando porque alguém simplesmente chamou. Você está aqui porque o amor de Deus te alcançou. Filho, o mais interessado em te salvar sou eu. E o pecado que foi trazido, foi levado por Adão até o tempo de hoje, é derrotado por esse amor. A condenação da morte, que não trazia esperança para ninguém, é derrotada através deste sacrifício. Deus hoje veio te relembrar o quanto que Ele te ama, o quanto que Ele te ama, o quanto Ele te quer por perto. Filhos, honrem os pais. Mas se chegaram aqui frustrados, dizendo: eu não tenho honrado, escute isso. Deus está dizendo: ainda tem saída. O meu amor está de braços abertos. Eu vim te pegar no colo, vim te chamar pelo teu nome e dizer: por amor da sua alma, te livro hoje da destruição. Por amor da sua alma, te livro da condenação que virá para o mundo. Por amor da sua alma, hoje a minha graça te alcança e a salvação para a sua alma. Você é amado de Deus.
Você consegue olhar para 2 ou 3 pessoas e dizer: Jesus te ama. Se coloque sobre os vossos pés. Eu tenho 2 convites para fazer. E estes 2 convites são para pessoas corajosas. Tem alguém aí ou não? O primeiro convite para você que ainda não aceitou a Jesus, mas quer aceitar a Jesus hoje pela primeira vez, ou se afastou dos caminhos do Senhor, mas hoje quer retornar para Jesus. Eu quero orar por você. Hoje eu contei a sua história. Hoje eu falei sobre a sua vida. Alguém que começou inclinando para Sodoma e Gomorra, que foi se aprofundando nos pecados, mas não vai terminar assim. O amor de Deus hoje te convida para perto novamente. Você que ainda não aceitou a Jesus, ou se afastou dos caminhos do Senhor, mas hoje quer retornar para Jesus, só levante a sua mão, eu quero orar por você. Cadê o primeiro? Você? Vem aqui à frente, tá? Glória a Deus. Você lá também? Vem aqui na frente. Tem alguém aqui? Glória a Deus. Você que ainda não aceitou a Jesus e quer aceitar a Jesus hoje pela primeira vez, cadê? Levante a sua mão, quero orar por você. Eu só vou orar, nada mais do que isso. Pastor, eu sou crente desde criança, nasci num berço evangélico. Glória a Deus por isso. Mas eu te pergunto, você confessou Jesus já como seu Salvador? Você já veio aqui publicamente dizendo: eu quero que esse amor me envolva? Se não, sua hora é agora. Eu sou filho de pastor também, mas um dia eu levantei as minhas mãos também e aceitei a Jesus. Fui criado, cresci e estou hoje até pastoreando, sempre na igreja, mas eu levantei as minhas mãos e aceitei a Jesus. Tem alguém aqui que ainda não aceitou a Jesus e quer aceitar a Jesus? Olá, vem aqui para frente. Tá tendo festa no céu e você de boca fechada? Deus te abençoe. Cadê mais alguém? Cadê mais alguém? Pastor, eu quero aceitar a Jesus. Ô glória. Tá vindo abraçar ou tá vindo também abraçar? Você quer aceitar a Jesus ou voltar para Jesus? A sua hora é agora. O amor de Deus veio te envolver aqui neste lugar. Há mais alguém? Glória a Deus. Vocês estão aceitando pela primeira vez? Feche os seus olhos, estenda. Igreja, estenda as mãos. Diga aí: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Oh glória. Mais 2. Tem alguém ainda aí ou não? Então diga: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida. Me ajuda a perseverar na sua palavra por toda a minha vida. É a oração que eu faço no nome de Jesus. Amém. Aplauda Jesus. Eu tenho um segundo convite para você. Agora eu quero ver quem é corajoso de verdade. Pastor, eu só dou mais um? Vem aqui à frente então. Glória a Deus. Ô querido, se eu estiver debaixo da bênção aqui da minha pastora, eu fico até meia-noite se tiver alguém querendo vir aceitar Jesus. Diga assim comigo: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Escreve meu nome no livro da vida. Me ajuda a perseverar na sua palavra por toda a minha vida. Em nome de Jesus.
Amém. Ô glória. Tem mais alguém? Mais alguém? Tem uma criança ali de 3 anos, filho do Gilberto. Glória a Deus. O segundo convite agora é para alguém que é corajoso. Segura mais um pouquinho. O segundo convite para alguém que é muito corajoso. Pastor, eu nasci na igreja, estou crescendo na igreja, mas eu ainda não entendi o propósito. Eu ainda não fui marcado, ainda não senti essa presença que todo mundo fala. Eu ainda não senti esse calor que todo mundo fala, mas eu quero sentir. Eu quero sair daqui diferente. O segundo convite é para os corajosos que querem sair daqui diferente. Cadê você? Se tem alguém aqui, eu convido você para vir até aqui à frente. Eu não posso sentir a presença de Deus aí do meu lugar? Pode, mas Deus está chamando os corajosos hoje. Cadê? 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 Pastor, eu quero sentir a presença de Deus aqui. Eu quero sair daqui diferente. Cadê? Oh, glória a Deus. Vem até aqui à frente. Isso, é isso. Deus está chamando os corajosos. Deus está chamando os corajosos. Eu vou orar por você e a minha oração vai ser essa: Deus dá um encontro a Ele. Deus se encontra com Ele. Deus vai ao encontro dele. Olha lá, tá vindo mais gente. Pode vir, gente. Vem sem medo. Se prepare, porque hoje Deus vai te encontrar. Se prepare para sentir o que você ainda não sentiu, para viver o que você ainda não viveu. E depois que você sentir, assim diz o Senhor dos Exércitos, se prepare para chegar ainda onde você não chegou, para desfrutar daquilo que você ainda não desfrutou. Pode crescer, cresce, cresce. Eu me lembro do encontro que eu tive com Jesus, pastor Sérgio. Foi numa reunião de oração. Estava ali poucos irmãos, como é de costume em reunião de oração. E na oração, o presbítero Alexandre, eu comecei a falar com Deus. Só que a oração que eu fazia era a oração do meu pai. Eu falava: Deus, derrama a sua glória, soberano, estenda as suas asas. Aí eu parei a oração e eu disse: Deus, eu quero ser sincero e eu quero orar ao Senhor. A minha oração é essa: Deus, eu não gosto de vir para a igreja. Eu venho arrastado porque meu pai me chama. Eu não queria estar aqui para orar. Estou aqui, não sei porquê. Eu não sei o porquê eu tenho que vir para a igreja. E enquanto eu falava isso para Deus, pastor Renato, o meu coração começava a arder em fogo. Eu até senti o vento do ventilador, mas por dentro eu queimava. E pela primeira vez eu ouvi a voz de Deus dizendo: pela sua sinceridade, eu te marco hoje nessa noite. Eu não vim te ensinar a orar porque você tem os seus pastores, mas seja sincero diante de Deus. Diga para Ele que você não gosta de vir para a igreja. Diga para Ele que você não gosta de orar. Diga para Ele que você está vindo amarrado, mas diga para Ele que você também quer ter um encontro com Ele. Que você também quer ter um encontro com Ele. Recebe, 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 recebe.